Tá beleza. O pessoal já entendeu que não vai ficar o tempo todo fazendo perguntas, né? Até porque não é pergunta, são participações especiais. Se fosse pergunta mesmo, seria bom. Fazer participação, querer acrescentar, aí não dá. Até porque é uma matéria que já foi ministrada 2 anos atrás, não é nada novo. Então as participações vão ser limitadas a perguntas. Tem uma irmã na internet que coloca lá no canal que eu não tenho paciência com a pergunta dos irmãos. Ela fez lá um monólogo, né? Pastor, não tem trabalho, não tenho paciência. Eu expliquei para ela, não, eu conheço meu povo. Eles são chatos mesmo. Eu não botei assim, né? Eu não botei assim para ela. Eu falei, não, eles conhecem a matéria e eles querem fazer participações. 16. Só que isso alonga a aula. Quer dizer, eu dou a liberdade de fazer pergunta e não participações. Amém? Vamos pedir a Deus graça então? Senhor, muito obrigado por esse término de trimestre de estudo da Tua Palavra. Amém. Obrigado por esse momento, Senhor, que vamos mais uma vez ler a Tua Santa Escritura e através dela adquirir conhecimento, sabedoria, entendimento pela Tua graça. Se o Senhor não for conosco, nós não entendemos nada. Se o Senhor não for com a nossa mente, nós não conseguimos assimilar a verdade da Tua Palavra. Ela é muito mais do que letras e sons, Senhor. Ela é a Tua verdade, a Tua sabedoria. Então revela-nos a nós mais uma manhã, Senhor, toda a Tua verdade. Abençoa-nos. Abençoa esses irmãos que já chegaram aqui no santuário. Abençoa aqueles que estão agora ouvindo através dessa transmissão nas suas casas. Abençoa os irmãos que vão depois ver essa gravação desse estudo. Toda a Tua igreja seja edificada em verdade. Abençoa o Teu servo que fala contigo, para que mais uma vez eu possa ser instrumento fiel nas Tuas mãos, para a edificação do Teu povo. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve e os Teus olhos estão sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se puderem sentar, queridos, vamos começar. 13ª lição. Como falei, já é uma revisão, né? Não é nada inédito. Então não há necessidade de tantas dúvidas. Mas se houver alguma dúvida pertinente, a gente tira. Vamos ver, hoje, para fechar, já vimos todo o ciclo do reino milenar sobre a terra e a transição para o reino eterno na última lição, na 12ª. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre teologia. Conflitar aí a teologia cristã, onde o bonde da verdade saiu dos trilhos. E é o que eu vou mostrar nessa aula de hoje. 2 Timóteo 4:3. É sempre saudável, salutar, você lê o texto em voz alta. Vamos lá? Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? Sã doutrina. Sã é de saudável, né? A doutrina saudável, a doutrina santa, a doutrina pura. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então nós vamos falar hoje sobre aonde a verdade deixada pelos apóstolos, né, para a igreja primitiva, os pais da igreja primitiva, onde ela deixou de ser crida e passou a ser substituída por um outro sistema teológico. É o que nós vamos ver nessa manhã. Já havia profecia aqui de Paulo, o apóstolo Paulo profetizando, que viria um tempo que não suportariam a doutrina certa, correta. Por isso o tema de hoje é a apostasia da igreja, o desvio. Agostinho, o amilenismo e a escatologia pós-reforma. Avança aí para mim, por favor, quem estiver no comando. Terminando esse trimestre abençoado de estudos sobre o futuro reino milenar do Rei Jesus na Terra, vamos analisar o desvio histórico da igreja, que saiu do milenarismo para o amilenismo, de Agostinho e da Igreja Católica Romana.
Também veremos resumos da escatologia das denominações evangélicas e das seitas pseudo-cristãs da atualidade. Então, hoje é bem abrangente. Avança, por favor, mais um para mim. Vamos lá, vamos chegar em Agostinho. Não dá para mostrar tudo que Agostinho pensava, ele escreveu muito. Mas quem é Agostinho, qual é a importância dele na história da fé cristã? Vou dar aqui um lampejo, tá bom? Quem tem acompanhado os seminários que o nosso ministério, né, Voz do Deserto, tem realizado, eu e os outros pastores, em especial as aulas do pastor Igor Guerreiro, ele tem graduação, né, ele se especializou, ele fez faculdade de História da Igreja. Então isso é muito bacana, porque ele dá aquele escopo, ele gosta muito, ele gosta bastante de ir nos estudos, nos escritos da igreja primitiva e da história da igreja de modo geral. Então, ele já tem feito muitos comentários nos seminários e nos vídeos que estão online, nos canais dele, nos nossos canais, sobre as duas escolas que tinham na antiguidade ali, por volta do 3º para o 4º século. A escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Que diferença isso faz? Muita, porque a de Antioquia segue Paulo e Pedro, ou seja, tem base apostólica. E a de Alexandria, que é na África, já tem uma base filosófica. Começaram a desviar pela filosofia greco-romana. Então a interpretação de Antioquia é bíblica, é profética. A interpretação da escola de Alexandria é filosófica e aí bagunça geral. Acontece que a escola que vai prevalecer ao longo de todo o período eclesiástico é de Alexandria. Com a subida do Constantino, né, e da Igreja Católica Romana, debaixo do imperador Constantino, essa escola de Antioquia vai sendo colocada de lado, e a escola de Alexandria que prevalece no cristianismo ocidental particularmente. Ok? Isso vai gerar a interpretação católica romana da Bíblia, que não é literal, na maioria das passagens, ela é simbólica, alegórica, figurada, e isso muda tudo. Nós vamos ver aqui sobre isso, tá bom? Onde mudou tudo? Tem data, tem época específica, tem os protagonistas, aqueles teólogos que desviaram o entendimento da igreja. Então, vamos lá. Agostinho desvia a fé para o amilenismo. Para entender o contexto histórico da guinada, da interpretação literal dos pais da igreja primitiva, para a visão figurada do reino, é necessário pontuar a atuação de Orígenes. Essa ilustração aqui seria para caracterizar Orígenes. Orígenes é antes de Agostinho, 185 a 254 depois de Cristo, da Alexandria, que, baseando-se na filosofia grega, reinterpretou todas as profecias alegoricamente. O desmerecimento da doutrina ortodoxa dos pais da igreja se deu também porque houve uma crescente apostasia espiritual prevista para acontecer na igreja. Então, presta atenção, dois fatores atuaram. A previsão de que haveria um desvio da fé, já estava previsto que havia um desvio da fé, a apostasia da igreja. E essa escola aqui se tornou a prevalente, a de Alexandria. Não é? Vieram com um viés filosófico, juntando com o contexto que já haveria um esfriamento da fé verdadeira, deu-se o desvio. Então, o desvio é por causa disso. Esses dois fatores, né? Vamos ler aqui o que foi profetizado, 2 Pedro 2, 1 a 3. Leia em voz alta, vamos lá, irmãos? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, na igreja,
Está profetizado. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então vamos lá, para dar contexto a essa profecia. O legado dos apóstolos de Cristo, os 12, substituindo Judas por Matias, e também o apóstolo Paulo, eles deixam um único evangelho, com uma única interpretação para todas as igrejas do primeiro século. Ok? Não havia variantes, não havia várias ideias separadas, era um único evangelho. Esse primeiro século. Do primeiro século para o segundo, essa geração de primeiros bispos nas igrejas fez discípulos e passaram a visão ainda apostólica literal, do reino literal. Não só o reino literal, como todas as outras doutrinas da Bíblia. Tudo certinho, até o segundo século. Do segundo para o terceiro século, começa então a infiltração do engano, que já operava desde o primeiro século. Mestres com a mente filosófica iam nas igrejas e começavam a pregar um evangelho já corrompido, distorcido. Queridos, hoje nós vivemos um tempo, século 21, de inúmeras vertentes teológicas. Essa bagunça, essa Babel, cada um fala uma coisa, um fala X, outro fala Y, um é antagônico ao outro e todo mundo é cristão. Nós estamos nesse contexto já bagunçado. Agora imagina um tempo quando não era bagunçado, quando todas as igrejas da terra tinham um único evangelho. E aí proteger essa hegemonia foi difícil. Porque as igrejas eram separadas tanto em distância, não é? Como em importância também. Pequenas comarcas, pequenas igrejinhas, bem lá no meio do deserto, ou em lugares mais ermos, não tinham, né, tanto acesso à informação. Estamos falando lá de quase 2000 anos atrás. Então era mais vulnerável virem os falsos mestres, falsos profetas, baterem lá na porta da igreja e dizer, eu tenho uma palavra de Deus para entregar. E aí aqueles homens vinham com uma palavra errada, filosófica, misturando o evangelho com filosofia. E era um papel difícil para os irmãos de igrejas distanciadas conseguirem discernir e combater aquela heresia. A guerra foi essa. Então, primeiro e segundo século teve tudo isso. Esse levante dos falsos mestres, já profetizado até por Jesus. Haveriam muitos falsos mestres e multiplicariam o engano. Então, queridos, esse foi o problema. Uma igreja que era pura e tinha um único evangelho para preservar contra as distorções que viriam de fora. Ok? Uma igreja verdadeira e pura que não era contaminada ainda. Hoje nós vivemos um contexto diferente, porque somos herdeiros já da contaminação. Essa igreja pura e com um único evangelho cedeu para as pressões dos falsos mestres, dos enganos, e o evangelho foi deturpado, contaminado. E lá se vão mais de 16, 17 séculos de evangelho misturado. Hoje para nós é descontaminação. Para eles era evitar ser contagiado. Para nós já estamos todo mundo já na pandemia do engano, então tem que ser agora descontagiado. Descontaminado. Tem que desconstruir o que foi construído ao longo de muitos séculos. Bom dia, irmãos, a paz. Paz, querida. Pastor, desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasada. Essas introduções, né, dos enganos foram por homens que eram judeus ou eram os não judeus convertidos? Gentios. Os gentios, né? Gentios. Todos não é mais eles. Judeus. A igreja começa judaica, em Jerusalém. Conforme ela vai se espalhando pelo mundo, ela vai perdendo essa característica judaica. Certo? Os apóstolos eram judeus, mas eles falecem
e erguem igrejas em Roma, em Antioquia, em outros lugares. Ali são igrejas locais. Já não tem tanto núcleo judaico. Já começa a ter uma prevalência de gentios. Nós estamos agora vendo aqui, mais ou menos ali no limiar do 3º para o 4º século. Essas igrejas já são muito mais predominantemente gentias. Entendeu? Então não era nem judeus, nem meio judeus. Já eram igreja gentia. E a igreja gentia, Orígenes, por exemplo, e tantos outros que a gente vai citar aqui, o Agostinho, são todos gentios, não são mais judeus. De qualquer maneira, o quadro é esse. Já estava dito, predito por Jesus, predito por Paulo, predito por Pedro. É a carta que nós estamos lendo. Que esses mestres falsos iam avançar sobre as congregações. Tudo profetizado. Vamos lá? Olha só, eles vão entrar com heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o próprio Salvador. Qual doutrina que vem na sua cabeça, hoje, olhando em perspectiva para trás? Uma doutrina que tira Jesus como centro da salvação. Qual doutrina? Mariolatria. A mariolatria é um rival de Jesus hoje. Não é? Se faz mais reverência a Maria do que o próprio Salvador. É uma maneira de tirar o foco de Jesus. Isso é um dos exemplos, tem vários. O sol da hóstia. Vão entrar com a hóstia que simboliza o sol. Tem uma série de coisas que vão diminuindo a importância de Jesus. Mas eu diria que Maria é um dos maiores desvios, ao ponto dela ser a salvadora das almas do purgatório. Quem tira as almas do purgatório católico romano é Maria, não é Jesus. Então, olha a importância que dera a ela de salvadora de almas pós-morte, de almas já mortas. Então, é um grande desvio da fé. Não existe isso na Bíblia, em lugar nenhum. Então, tem vários outros, mas Maria, eu diria que a mariolatria, não a nossa irmã Maria que está dormindo no seio de Abraão. O que se criou em cima do nome de Maria é uma grande heresia, várias heresias. Então, vamos lá, já estava predito. Olha só a abrangência dessa contaminação, verso 2, leia aqui, por favor. E muitos, não poucos, muitos significa o quê? Maioria. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ok? Então o caminho da verdade, o evangelho, se tornou infame por causa das distorções. Verso 3. Também movidos por avareza, negócio, dinheiro, farão comércio de vós. Não é o quadro da igreja atual? É. Tudo é movido por dinheiro. Tão somente. Farão comércio de vós, do rebanho. Está profetizando aqui para a igreja, as ovelhas. Olha, ovelhas, vocês vão se tornar comércio dos falsos mestres. Vocês vão se tornar essa clientela dos falsos mestres. Com palavras fictícias, mentira. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. A sua destruição não dorme. Só está dito aqui na sentença final que eles haverão de pagar o preço. Mas não quer dizer que pagam em vida. Muitos dos hereges vivem uma vida longa e morrem. Mas no julgamento final, no juízo final, vão comparecer diante do tribunal e vão pagar o preço de ter criado tanto engano, tanta mentira. Tem juízo para os hereges. Ok? Mas o que é o bojo aqui da profecia é que a igreja iria passar por esse momento de contaminação com heresias, de falsos pregadores, falsos mestres. Avança aí para mim, por favor. Mais adiante, surge o bispo Agostinho. Então, comecei mostrando Orígenes, não especifiquei o que Orígenes pregava, mas ele tinha a visão
dualista platônica, filosófica. Quando você começa a ler a Bíblia de maneira filosófica e não profética, não literal, muda tudo. A palavra deixa de ter o valor que ela tem e passa a ser figuras. Tudo é figurado, tudo é simbólico, tudo é abstrato, nada é literal, e aí a coisa degringola. Para vocês terem uma ideia, uma noção, a visão filosófica simbolista, ela acha sentido em tudo na Bíblia, sentido que a Bíblia não dá. A visão da igreja simbolista, né, de Antioquia, por exemplo, viram sentido até nos pregos que prenderam Jesus na cruz. O prego simboliza isso. A madeira da cruz simboliza aquilo. É assim. A coroa de espinhos simboliza aquilo. Então fica tudo uma simbologia. Que a palavra de Deus necessariamente não diz que é assim. Você quer ver uma aplicação prática? A profecia de Miqueias dizia que eis aí o seu rei, vindo humilde, montado num jumentinho. Ok? Isso aconteceu de maneira literal, essa profecia? Absolutamente literal. Até o jumento que Jesus montou não era um jumento adulto, era um jumentinho mesmo. Era um filhote ainda. Ninguém tinha montado nele, era novo, diz a palavra de Deus. Então essa profecia não poderia ser interpretada de maneira filosófica, podia? Mas a maneira de enxergar a Bíblia filosoficamente diz assim, não, o jumentinho não é bem um jumentinho. O jumentinho aí pode ser o Império Romano. É assim, a loucura de você sair da tradução literal, da interpretação literal, natural do texto, e começar a viajar em sentidos outros, é essa. Então o jumentinho não é jumentinho. O jumentinho pode ser o povo de Israel, que está debaixo de jugo romano. Você começa a delirar e a desviar do sentido natural. Se fosse hoje no meio evangélico, o jumentinho era novo. Então o dízimo, olha o dízimo aí, a oferta. Está vendo? Jesus, já vi gente falar isso, hein? Jesus pediu emprestado o jumento. Aí, irmão. Nem era dele. Pediu emprestado. Então também pode pedir emprestado dinheiro para dar oferta na igreja. O pessoal delira, desvia do sentido original. Esse delírio é essa visão simbológica, filosófica. Ok? Olha o dano que é, irmãos. Quando você sai das regras de hermenêutica da Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia, e começa a dar sentidos vários, vira uma bagunça. Cada um chuta para um lado. É cada um chutando para um lado. E aí 1000 teorias em cima do texto. É o que nós estamos vivendo hoje. Então a igreja começou a desviar aí, nesse período. Vai surgir a figura de Agostinho. Agostinho na Alexandria. Esse camarada é chave nas mãos do anticristo para mudar a história do cristianismo. Agostinho é considerado o maior teólogo da antiguidade pela Igreja Católica Romana e, pasmem, também pelos evangélicos, protestantes evangélicos. Considera Agostinho o mais elevado teólogo que existiu. Por isso, nas escolas teológicas, seminários teológicos que formam pastores evangélicos, Agostinho tem alta conta. Ele é até reverenciado. O que Agostinho fez de tão tremendo assim? Ele escreveu muito. Foi um dos mais prolixos, aquele que escreveu sobre tudo. E ele escreveu e amoldou a teologia conforme a mentalidade filosófica greco-romana. A igreja ficou sediada em Roma, a partir do advento de Constantino I, que oficializou a igreja por império, e aí a filosofia romana, greco-romana, prevaleceu. Estava na sede, entenderam? Esse camarada aí, Agostinho, chamado
Santo Agostinho, ele é o bispo de Hipona. Ele viveu esse período aí, 354 para 430 depois de Cristo, já é quinto século, quarto para quinto. Teólogo pós-niceno, que a princípio era pré-milenista. Presta atenção nesse detalhe. Agostinho, por um período, creu no reino literal sobre a terra. Ele acreditava no reino literal sobre a terra. Mas desviou-se contra a ortodoxia, seduzido pelo viés filosófico e transcendente de uma visão de reino espiritual celestial. Escreveu sua obra A Cidade de Deus. Essa é a capa em português da obra de Agostinho, uma das capas, né? Cidade de Deus, você conhece aqui como um bairro. Cidade de Deus é um livro, onde Agostinho tira toda a expectativa de reino na terra e lança toda ela para onde? Não é assim hoje? Por que é assim hoje? Quase que 90% ou mais da igreja crê que é tudo lá em cima e nada aqui embaixo. Porque este camarada sedimentou isso. Ele desviou o cristianismo nesta maneira aqui, com seus escritos. Zero expectativa aqui embaixo. Ele chega a dizer que tudo aqui embaixo é carnal. Toda a expectativa no céu, celestial. Então, nessa dicotomia que ele fez, separação entre a igreja terrena e a igreja no céu, prevaleceu a ideia do céu. Entenderam? Quem é o autor dessa façanha? Santo Agostinho, de Hipona. Pastor, o que acontece, ou que vai acontecer com esses camaradas aí, que na verdade é ensino de demônios? Ensina eles e eles passam. Sim. Né? Então, o que acontece com os camaradas desses quando morre? Deus leva em conta que ele, na verdade, ele está criando coisas por ensinamento de demônios para passar isso para outras pessoas, deturpando, né, a palavra. É o que nós vimos aqui na palavra de Pedro. O juízo lavrado vai alcançar esses caras. Não dorme. Toda heresia é fruto de espírito de engano. Isso. Só que o homem não fica isento da sua responsabilidade. É porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância, tá vendo? Sim, mas aqui não é uma ignorância necessariamente. Aqui são teólogos, são estudiosos, são mestres. Aí é mestre, não é a ovelha comum que entendeu errado a palavra. Aqui é mestres. Percebeu no texto de Pedro que fala que eles darão ouvido, cochicho no ouvido, sussurro no ouvido, comichão no ouvido? Como é que funciona a heresia? A heresia funciona assim: tem uma pessoa que se diz mestre, e a palavra de Deus diz, né, advertindo: não sejais muitos de vós mestres, porque disso advém maior juízo, julgamento. Então, presta atenção. Eu estou aqui, sou pastor de vocês e sou mestre. A minha responsabilidade é imensa, porque se eu ensinar errado a vocês, quem vai para o lago de fogo sou eu. Entenderam? Não sejais muitos de vós mestres, porque disso advém maior juízo, maior julgamento. Ensinar a verdade é um ofício que tem que ser feito com muito temor. Muito temor. Se não há escrúpulo e você fala de qualquer maneira, ensina qualquer coisa, vai ser julgado por isso. Então, por isso o texto de Pedro adverte que esses falsos mestres comichão no ouvido. O camarada está debruçado sobre a Escritura, tentando entender uma passagem, e ele ouve o espírito de engano falar assim: olha só, Jesus não tinha corpo literal, não. O corpo dele era só uma aparência de carne. Ele dá ouvidos a essa heresia e ele começa a propagar essa heresia. Tem participação do homem, tem participação do espírito de engano, do espírito de demônio. O juízo é para os dois. Tanto para o espírito de engano, né, um anjo caído que ensinou a heresia. São doutores em heresia, os anjos caídos.
como aquele vaso que ele usou. Os dois vão ser julgados. Aí não, deu ouvido à mentira. Então não é uma pessoa inocente que foi desviada sem querer para o engano. Não é isso. São heresiarcas, criadores de heresias. Então prestem atenção. Esse santo homem de Deus aí, que todo mundo chama de Santo Agostinho, na verdade ele criou uma teologia completamente contrária a toda a igreja primitiva até então. Tudo que a igreja vinha falando. Nós ficamos aqui 3 meses estudando aqui. 12 aulas. Vocês viram todas as bases bíblicas proféticas e viram a comparação com a fé primitiva. Todos unânimes em crer que Jesus vem estabelecer um reino de justiça e paz de 1000 anos sobre a terra. Unânimes. 1º e 2º século. Vem Agostinho, no 4º e 5º século, e diz: esqueçam tudo isso. Na verdade, não tem nada aqui embaixo, vai ser tudo no céu. E assim prevaleceu. Quem muda o curso do rio, sabe, quando o rio está indo ali para aquele caminho, mas você quer artificialmente colocá-lo em outro caminho, você bota pedras para desviar o curso do rio, para ele ir para a direita, por exemplo, em vez de seguir em frente. Essas pedras quem colocou foi Santo Agostinho. O rio fluía aqui, ó, direitinho. Ele diz, não é para cá, é para cá. E pegou todo o entendimento da palavra e desviou para outro caminho. Então vamos ver nas palavras dele. Avança aí para mim, por favor. Santo Agostinho vai admitir que cria no reino literal sobre a terra, como a igreja primitiva cria, e que depois ele rejeitou isso. Tem o testemunho nos próprios escritos do Santo Agostinho. Isso aqui é um trecho da Cidade de Deus. Tem aqui, ó. Eu sempre dou todas as referências a vocês, para não parecer que é ideia de pastor. Não é minha ideia. As referências são analisáveis, são documentos históricos. Essa daqui é do ano 426. Ó. Tem aqui referência. Uma pesquisinha no Google, você acha esse material. Ok? Em português. Talvez ache, talvez não, que tem direitos autorais. Nem todos os livros são domínio público. Mas você pode pesquisar e achar. Vamos ver o que Santo Agostinho disse. Não é as escrituras, né? É o comentário dele. Passados 6.000 anos, como 6 dias, pelo menos ele compreendia que duraria 6.000 anos, né, o período do homem na terra. Como 6 dias, o 7º quer dizer, os últimos 1000 anos farão as vezes do sábado para os santos. Até aí está correta a interpretação. Que ressuscitarão para celebrá-lo. Essa opinião seria até certo ponto admissível se acreditasse que durante o referido sábado, o sábado de 1000 anos, os santos gozarão de algumas delícias pela presença do Senhor. Eu mesmo aderi algum tempo a esse modo de pensar. Ele admite. Ele já creu no milênio sabático sobre a terra. Um milênio de 1000 anos. Ele começa ali encadeando direitinho. 6.000 e o milênio é o sábado. O 7º é o sábado. Sábado de 1000 anos. Eu mesmo aderi algum tempo a esse modo de pensar, que era o da igreja primitiva. Mas seus defensores dizem que os ressuscitados folgarão. Ele usa termos pejorativos. Folgado não é um termo bonito, né, irmão? Folgarão em imoderados banquetes. Meu Deus. Banquetes carnais. Ele está chamando a celebração que está lá em Isaías de banquete carnal. As bodas, a palavra fala que haverá ceia das bodas. Ceia é comida. Ceia não é outra coisa senão comida. Jesus falou que vai tomar o vinho novo junto com todos os seus discípulos no reino milenar. Já o Agostinho acha que esse banquete é carnal. O banquete do milênio literal é carnal.
imoderados, ou seja, uma gulodice, uma festa da carne. Meu Deus do céu. Na cabeça do indivíduo, ele rejeitou a bem-aventurança de celebrar no reino, literal, achou isso carnal e mudou tudo. Imoderados banquetes carnais. Ele cria antes, ele admitiu que cria. Em que haverá comida e bebida em tal excesso que excederão as orgias pagãs. Olha como é que, quando o cara quer desmerecer, ele usa as piores palavras, né? Desmerecer, desprezar totalmente. Orgias pagãs. Havia a festa de Baco, a festa do vinho, chamado hoje Bacanal. Eram orgias pagãs. Ele está falando que a visão do reino literal na terra, com bebida e comida, é pior do que os bacanais. Isso quem falou foi Santo Agostinho. Desprezou. Não tem comida, não tem bebida, não tem festa. Cancela as bodas da ceia do Cordeiro. Que não tem. Tem que ser interpretado isso de maneira diferente. Triste, né? E isso não podem crê-lo, senão os carnais. Crer numa festa literal na terra é coisa de carnal. Os espirituais, agora ele vai falar dele e da galera dele. Certo? São os espirituais. Os espirituais, porém, dão-lhe o nome de quiliastas. Quiliastas, o termo grego aqui é mil. Mil em grego dá quili. Quiliastas são os que creem no reino de 1000 anos. Palavra grega que literalmente podemos traduzir por milenaristas. Todos os discípulos dos apóstolos eram milenaristas. Todos. Todos criam num reino literal sobre a terra. Todos criam que haveria um banquete sobre a terra na coroação do rei. Todos. Mas os primeiros irmãos primitivos eram carnais, porque eram quiliastas. Todos foram martirizados e são carnais. Mas a galera desse tempo aqui, os espirituais, rejeitam o milenarismo, literal. Aqui desvia-se o bonde, tira toda a expectativa terrena e joga tudo para o espiritual no céu. Eis aí. Fala, homem de Deus. Pastor, antes um pouco, São Jerônimo também mudou também, colocou a tradução em latim também, né? Mudou algumas... Tudo foi começando a degringolar, né? Foi saindo ali do contexto. São Jerônimo também muda as coisas. O latim veio mudar muitas coisas. Como, por exemplo, a noção do mundo dos mortos. O Sheol do hebraico e o Hades do grego, na tradução para o latim, virou a palavra infernos, que persiste até hoje. Nós temos uma tradução de uma palavra que originalmente não era essa. Então, com a palavra modificada, modificou também o entendimento. O inferno católico romano não é o mesmo mundo dos mortos criado pelos primitivos, não é o mesmo. Então percebam que a era das mudanças, a era do engano, do desvio, foi nesse período. Entre o 3º e 5º século. O negócio sai do trilho e nunca mais volta. Vai voltar ali no século XVI um pouco, na Reforma Protestante. Mas pensa quantos séculos ficou, não é, o Ocidente rendido a uma teologia que mistificava tudo, simbolizava tudo da palavra. O problema é que a Reforma não revisou isso. A Reforma continuou mantendo os princípios, pelo menos na área da escatologia católica romana. Então percebam, queridos, eu estou dando a vocês documentação com data, para vocês perceberem aonde o bonde sai do trilho. Em que momento a teologia ocidental mudou. Amém? Avança aí para mim, por favor. Essas palavras são do próprio Agostinho, no livro dele, tá bom?
está aí pertinho de ti. Uma coisa assim é muito grave, nesse sentido, na colocação do Agostinho, que isso é o princípio de não acreditar na ressurreição. Sim. Porque se isso aí está indo contra exatamente aquilo que Jesus é a ressurreição. Sim, isso é pastor. muito grave. Então está passando para o povo, para as ovelhas, algo que não está, vamos dizer assim, Não é nos verdade. escritos, que não é verdade. É muito Então, sério aborda isso. algo que é muito sério atrás disso, que é a ressurreição. Que Jesus é a próxima ressurreição. Estava sendo contra os ensinos de Jesus. Sim, isso é muito importante, esse link que me fugiu, amado, foi lembrado pelo Espírito. Se tudo é espiritual, para que corpo físico literal? Para que ressurreição? Não é assim que tem na maioria do inconsciente coletivo cristão, católico e evangélico? A pessoa morre e em alma ela vai para o céu eternamente? Aonde está a ressurreição? Corpórea. Não há necessidade de corpo mais físico, porque tudo é espiritual no céu. E por aí vai um monte de coisa. Isso é muito importante, porque a igreja primitiva asseverava a necessidade de voltar ao corpo físico para ir participar do banquete da boda da ceia do Cordeiro. Você não vai comer espiritualmente. Nem no céu se fabrica comida. Tem comida no céu, irmãos? Supermercado, plantação. O que tem no céu lá para comer? Nada. Então, olha como isso é importante. Tirando a literalidade da ressurreição, tira-se a necessidade também do alimento. Não precisa comer nada. Até porque nós não comeremos por necessidade mais. Corpo glorioso é imortal. Mas a palavra de Deus diz que haveremos de comer, participar, né, das celebrações. Assim como Jesus ressuscitado comeu, sem necessidade de nutrir o corpo. Não é por nutrição, ok? Mas tirar esse viés da literalidade transforma tudo em etéreo, né? Tudo fica sobrenatural, etéreo, intangível. E a maioria pensa assim hoje. É herança desse desvio aí. Agostinho parece ter rejeitado a visão do reino literal por não crer que se poderá comer e beber com o rei Jesus. Palavras do Senhor, Lucas 7,34, vamos ler? Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O próprio Senhor Jesus, em vida, foi acusado de ser glutão. Porque realmente, se você for olhar as Escrituras, analisar, tem um monte de festa que Jesus vai, né, irmão? Não tem um monte de casa que abre as portas para ele comer? Um monte. Jesus não abria mão de uma boquinha livre, não, irmão. Aonde é o almoço? É na sua casa? Estou indo. Jesus, mas ele ficou taxado como glutão e bebedor de vinho. Ele comia, ué. Jesus comia. Isso é para deixar bem claro que Jesus comia, certo? Agora, ele prometeu tomar o suco da videira de novo no reino. Nós celebramos hoje a Santa Ceia do Senhor logo mais à noite. Ela sempre aponta para esse futuro. Nós tomamos o pão, comemos, tomamos o cálice, bebemos,
quando se interpreta de uma maneira filosófica. Se colocou os óculos de Agostinho, você lê a Bíblia errado. Avança aí para mim. Vamos ver aqui agora, queridos, o contraste. Irineu, bispo de Leão, é a segunda geração de bispos depois dos apóstolos. Esse sim, com justiça, o maior teólogo da igreja primitiva. Bispo Irineu de Leão. Até a igreja católica admite isso. Ele é o maior teólogo da igreja primitiva. Para mim, depois de Paulo, ele é o mais profundo. Bispo Irineu de Leão, discípulo de um discípulo dos apóstolos. Segundo século, ano 185. E não quarto, quinto século, que é segundo século. Ok? Olha o que ele diz sobre isso, sobre essa expectativa. Ele renovará a herança da terra e restaurará o ministério da glória dos filhos de Deus. Como diz Davi, ele renovará a face da terra, prometendo beber do fruto da videira com seus discípulos. Mostrou juntamente a herança da terra, tá certo? Na qual se bebe o novo fruto, não tem nada no céu. E o que mais? Fruto da videira, e aquilo que o pastor Manuel ressaltou, a ressurreição carnal dos seus discípulos. Carnal ali não é um pejorativo de ser maligno. Corpórea, poderia ser traduzir assim. Está ligado? Tomar essa promessa se cumprir, você quer corpo de novo. Não pode ser um fantasminha sem essência. Você lembra aquele filme Ghost? Desgosto? E fazia um truque lá que dava um peteleco na chapinha, ia no cemitério, passava por as coisas. A gente não pode ser etéreo para tomar o suco da videira. Tem que ter corpo. Ressurreto. Todo mundo chegou aqui nessa questão? Olha como é que é muito diferente, né? Aí diz assim, ó. A carne, leia-se aqui o corpo, que ressuscita, renovada, é a mesma que recebe a bebida nova. Pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira num lugar supraceleste, acima dos céus. O bicho é claro. Como é que vai beber suco de uva lá no céu? Como? Para ver suco de uva no céu, Deus é poderoso. Teria que ter plantação de uva no céu. Terras, cerca, porque a parreira ela é uma rama. A parreira ela só dá agarrada numa cerca. Teria que ter inúmeras parreiras assim no céu. Ou, se Deus, sendo poderoso, ele podia fazer já o suco instantâneo, já engarrafado. E aí não precisava de plantar nada. Preste atenção, querido. Eu estou ironizando porque o pai da igreja primitiva diz, é inconcebível que no céu tenha suco de uva. Teria que prensar, teria que ter adega, teria que ter prensagem, armazenamento do suco da uva. No céu, lugar espiritual. Então ele diz assim, pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira num lugar supraceleste, acima dos céus. Nem que os que bebem não tenham um corpo de carne. Pertence à carne e não ao espírito a bebida que se extrai da videira. Amém? Mais literal, mais, digamos assim, orgânico, mais nítido, impossível. O comentário do bispo primitivo. Tem que ter corpo ressurreto. Tem que ter suco de uva real. Para que um corpo real beba do suco real. Não tem nada de metáfora espiritual aqui. Tudo. Agostinho leu tudo isso? Leu tudo isso. Ele até creu no começo, ele admitiu que creu. Depois ele diz, não, isso é tudo carnal, não quero. Vou jogar tudo no céu. Avança aí para mim. A interpretação filosófica alexandrina, que revisiona a Bíblia de forma simbólica,
achou em Agostinho seu expoente e patrono. Ele, por exemplo, disse que os 1000 anos deve ser entendido como uma figura do período da igreja na terra, que já está reinando com Cristo. Entendam, milênio literal não existe para o futuro. Então, para a Igreja Católica Romana, o milênio já está acontecendo. A Igreja Católica Romana tem sede em toda a parte do mundo, e o milênio já está acontecendo. Ressuscitar para eles é o novo nascimento. Não é ressurreição literal do corpo, é ressurreição da alma. Entendam como o negócio vai ramificando em cada vez mais heresias. E que o abismo que Satanás está preso, eles vão achar resposta para tudo. Não fala que Satanás vai ficar preso no abismo 1000 anos? O abismo não é abismo de lugar nenhum, irmão. O abismo é dentro da alma do pecador. Vejam como é um negócio insano. É pegar toda a literalidade da palavra e transformar ela em simbologias. O abismo que Satanás está preso é o abismo dos corações humanos, em trevas. Não precisa entrar nos méritos, irmã, é só a ideia geral. Esse sistema interpretativo difuso e com inúmeras possibilidades de caminhos e resultados diferentes é a base da teologia católica romana. Perdura até o dia de hoje. Se chama amilenismo. A de negação, prefixo a, é não milenismo literal. Milênio literal. Não é que haverá um reino de Cristo sobre a terra antes da eternidade. E que a primeira ressurreição é a regeneração do crente no novo nascimento. É o oposto da igreja inicial, a primitiva. Vejam bem a loucura que é essa interpretação. Como é que a igreja primitiva pensava nesse reino? Olha só, Bispo Irineu de Leão de novo. E tudo isto não pode ser interpretado alegoricamente, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos. Como é realmente Deus que ressuscita o homem, e não em sentido alegórico. A ressurreição não é alegórica, ela é literal. Como demonstraremos de várias maneiras, e como realmente ressuscita, assim realmente se exercitará na incorruptibilidade, e crescerá e amadurecerá nos... Olha aqui o termo que eu gosto muito na igreja primitiva, ó, nos tempos do reino. Fala assim, vai ser no reino, não define tempo. Mas essa expressão que o bispo usa é muito interessante. Os tempos do reino, porque é um período longo, reino milenar. Para ser capaz da glória de Deus, Pai. Em seguida, renovada todas as coisas, haverá habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Tudo verdadeiro, real, concreto, sensorial, nada apenas espiritual. Perceberam o contraste? Perceberam a tragédia que Agostinho causou? Está total, é uma releitura total da Bíblia. Avança aí para mim, difere da igreja primitiva. A maioria hoje é herdeira de ideias agostinianas. Você sabia que a ideia do coral cantar eternamente no coral também é de Agostinho? Sabia não? Ele escreveu isso lá atrás. Cantar no coral eternamente é de Agostinho. É uma pergunta pertinente? Ou é só uma participação especial? Eu vou precisar ficar dizendo que eu não tenho paciência com vocês. É uma pergunta pertinente ou é só um acréscimo que eu já estou falando? É uma dúvida? Então, não é dúvida, não vou dar oportunidade, não. Só dúvida. Não, está escrito no livro aí. Fala, varão. Só para esclarecer aqui, pastor. Então é acréscimo.
Não é dúvida. Agostinho, ele disse que o início do milênio seria com a primeira vinda de Jesus. E o final seria com a segunda vinda de Jesus. Por que ele disse isso? Ele, não, deixa eu só Tá, completar. entendi. Você acabou de fazer uma pergunta agora. Não, eu vou te deixa explicar. Deixa eu te completar só. Porque ele viveu até... Ele achava que a primeira vida de Jesus começaria o milênio. Sim. E como ele viveu até 430, então faltaria mais 570 anos para completar o milênio, certo? Sim, mas o milênio para a Igreja Católica eu Romana sei, não mas é literal. Eu sei, mas ele, na afirmação dele ali, que não é correta, ele está dizendo que completaria esse milênio com a segunda vinda. Então, ele morreu, não viu, e já passou mais de 1000 anos. Claro. Não Aí é que está o erro desta doutrina. Não é isso? Exatamente. Quanto tempo tem de cristianismo? 21 séculos. Se o milênio começou na vinda de Jesus, certo? Interpretação católica romana. Quando é que o milênio começou? Quando Jesus disse que está consumado na cruz. Ao morrer na cruz, Jesus ali começou o milênio. Se a interpretação fosse essa, se passaram 21 séculos desde a morte de Jesus. Eu sei, mas Que milênio é esse de 2000 anos? Pois é, aí que é para entender que ele estava Ele estava completamente errado. Ele, na concepção dele, ele morreria, mas faltaria 570 anos para completar o milênio. Mas ele estava completamente equivocado. Que não aconteceu. É isso só para esclarecer o pessoal aí que não leu esse livro aí. Na verdade, a Igreja Católica, em cima dos escritos de Agostinho, acredita que a igreja militante sobre a terra está aí avançando com o reino. Quem é que leva o reino ao mundo? A Igreja Católica Romana. É assim que eles pensam. Através dos catecismos, através do avanço da igreja na terra, aí está o milênio. Então, perceba como é distorcida a visão. Não tem milênio literal. E o abismo de Satanás preso no milênio é dentro da alma das pessoas. Quando eu falo coisas aqui que são públicas, vai para a internet, eu posso ser censurado. Podem pegar o canal e derrubar o canal na internet, eu vou perder o canal. Eu falo algumas coisas sérias aqui. Mas, para mim, a Igreja Católica Romana é a prostituta sentada sobre a besta. Ela desviou todo o entendimento do cristianismo, todo. Se você quiser fazer uma análise da teologia antes da Igreja Católica e depois da Igreja Católica, e estudar muita teologia mesmo, estudar, ler muito, você vai ver todas as distorções e erros que a Igreja Católica inaugurou sobre a terra. Muitas heresias, várias heresias. Só se eu pegasse só Maria como exemplo, a Mariolatria. Fizeram Maria subir ao céu igual a Jesus por ascensão, irmão. Maria não morreu nem foi sepultada, ela subiu corpórea igual a Jesus. Só Maria, só o exemplo de Maria. Maria permaneceu sempre virgem. Maria presidiu os apóstolos. Leiam o que a Igreja Católica escreveu, a coxa de retalho teológico que ela escreveu, e você vai ver quantas heresias há. E estão pregando isso há 16 séculos, pelo menos. É muito tempo. Então, queridos, o desvio é imenso. Coloquei até essa ilustração aqui, né? Caminho reto. E os muitos caminhos que a teologia percorreu aí. Ó. É muito. João também havia profetizado. 1 João 4:3. Vamos ler juntos? E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Espírito do anticristo
não é o mesmo que o anticristo homem, que vai surgir agora no final do tempo. O espírito do anticristo já atua desde o primeiro século da igreja. João está advertindo quanto a isso. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Leia o restante. A respeito do qual tendes ouvido o que vem. A igreja primitiva ouviu o tempo todo, vem aí o anticristo. Vocês ouviram que vem o anticristo? Ouvimos. Tendes ouvido que vem. E o que diz ali, irmão? O apóstolo João ainda vivo. Presentemente já está no mundo o espírito do erro. Não é o anticristo final que vai ser manifesto no tempo final. O espírito do erro já está atuando desde que João, o apóstolo, ainda era vivo na terra. E já estava infiltrando-se nas igrejas. Ele está ajudando a igreja a diagnosticar. Se chegar alguém aí pregando que Jesus não tinha carne literal, é espírito do anticristo. Porque o que mais prevalecia na época era o gnosticismo, que dizia que a carne é má e só a alma é boa. Então percebam como já estava predito que esse espírito do erro, do anticristo, desde o começo da igreja, estava atuante. Verso 6, igreja. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Leiam, por favor, esse texto aqui ficou encoberto. Aqui tem um texto aqui também. Dá para ver, não? Então, abra aí sua Bíblia nesse texto aí. 2 João, segunda carta de João, capítulo 1, verso 9, se não me engano. Alguém lê em voz alta. 2 João 1, 9. É só para reforçar o que já foi dito aí pelo profeta, pelo apóstolo João. 1, 9. Pode ler, por favor. Tá bom. Não precisa tirar o texto, não. Não precisa tirar a EBD, não. Já foi lido. Já foi lido. Volta lá. Todo aquele que não permanece na doutrina não tem Deus. Colocar avivar. Obrigado, então. Muito obrigado. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que vai além do que Cristo ensinou, e nela não permanece, não tem Deus. Ponto. Tudo que o homem inventar fora da doutrina é maligno. O que permanece na doutrina tem tanto o pai como o filho. Então, o que a igreja fez? A igreja católica romana, ela foi além da doutrina de Cristo. Pode-se dizer que a denominação católica tem Deus? Não tem Deus. Nem Cristo. Avança aí para mim. Então, queridos, só para a gente finalizar a parte, concluir a parte desta lição, vocês têm agora texto, documentos para provar que o Evangelho foi modificado, foi deturpado. Nós poderíamos ficar aqui meses estudando todo domingo uma heresia por vez que a Igreja Católica criou. Nós poderíamos ficar meses estudando. Meses e mais meses. Uma lição por domingo de heresia. São muitas heresias. São poucas, não. Eu citei aqui Mariolatria, Ascensão de Maria, Virgindade Perpétua de Maria, e por aí vai. Só em Maria. Vamos para as questões outras pertinentes, vai dar um rolo danado. Então, presta atenção. Igreja Católica Romana, ela tem sua origem ali por volta do IV século, quando o imperador Constantino oficializou a igreja. A reforma protestante acontece em que século, irmãos? 16. Do 4 para 16, quanto tempo dá?
1.200 anos. 1.200 anos. No quarto século, a origem da igreja ali, fundada em Roma, né? Sediada em Roma. Até sair um povo de dentro da igreja católica romana e praticamente, né, tentar a reforma, 1.200 anos. Nesse período de 1.200 anos, tudo que a igreja ultrapassou da doutrina de Cristo foi sendo costurado e chamado de tradição. Então, para o católico romano, não basta a Bíblia. Tem a tradição dos seus mestres, os papas. Quando um católico romano tem dúvida sobre algum ponto doutrinal, ele não consulta necessariamente só a Bíblia. Ele vai consultar o que os papas disseram a respeito daquilo. Tem, então, o texto bíblico e tem a tradição papal. Entenderam? É assim que funciona. 1.200 anos criando e recriando a palavra de Deus a seu bel prazer. Só no século XVI surge um movimento para romper com tudo isso. Ah, meus irmãos, se vocês estudassem a história da igreja, se vocês estudassem o que se tornou a igreja católica, quando eu falo, eu pareço um cão raivoso, eu pareço um hater, né, que se usa agora, a pessoa usa a palavra em inglês, que odeia. Irmãos, a igreja católica romana se corrompeu de tal maneira na terra, vocês não fazem ideia. A venda de indulgência é uma das derivações da igreja católica romana. Farão do povo de Deus negócio. Foi por dinheiro, venderam salvação por dinheiro. Vocês não sabem, mas a maioria dos papas eram corrompidos. Tinham filhos postiços, faziam voto de castidade, tinham um monte de filho com um monte de prostituta. Vocês não têm noção da tragédia que é a história da igreja. É muito triste, queridos. Até o ponto de ter uma papisa. Você sabia que teve uma papisa, Joana, que ela se fingiu de homem para ser papa? Mas ela tinha amante, se engravidou. E na procissão ela pariu no meio da procissão. Aí descobriram que era mulher. Vocês não têm noção do que é a história da igreja no Ocidente. Vocês não têm noção. Já ouviram falar dos Borgias? Já ouviu esse nomezinho bonitinho, Lucrécia Borgia? Uma prostituição da família do Papa. O Papa tinha filhas, uma prostituição terrível. Vocês não têm noção. Parece que eu sou apenas um cara invocado aqui. Não é não, querido. Tem que ter consciência da história toda. O que é o desvio da igreja. Aí vem a reforma. Século XVI, a igreja estava extremamente corrompida. Aí saem alguns homens contrários a essas sandices que tinham na igreja, né? Por exemplo, a veneração de relíquias dos mortos. Tinha uma cabeça de João Batista em cada igreja da Europa. Se isso não te escandaliza, para mim é um absurdo total. Uma cabeça em cada igreja. Quantas cabeças João Batista tinha? Simbólico não, era a cabeça real de João Batista. Porque assim as pessoas enchiam as igrejas e davam dinheiro. Mas um must mesmo, que na era medieval eles guardaram, foi o leite do seio da Virgem Maria. Essa eu não sei como. Mas deu mamar para os filhos, deu mamar para Jesus. Como recolheram o leite do seio da Virgem Maria e guardaram até a época medieval, não sei. Em que recipiente esse leite não virou pó? Leite em pó. Mas o pior de tudo não é o leite do seio da Virgem Maria, é o dedo do Espírito Santo. Vocês não fazem ideia. Vocês são muito inocentes. Tem o dedo do Espírito Santo, irmãos. Ai, meu Deus, dá uma gastura. Deixa eu voltar para cá. Reforma protestante manteve a visão da Igreja Católica Romana. Esses 1.200 anos que a igreja reinou sobre o Ocidente, criou tantas heresias,
que a reforma protestante foi um movimento contrário a essas heresias, mas não a tudo. Infelizmente, não era tudo. Devemos muito aos irmãos reformadores, protestantes, desde Lutero, século XVI. Está ali errado ali, ó. Ali século... Eu botei 14, mas é 16. Eu inverti o pauzinho ali. Pois arriscaram suas vidas para começar a libertação do cristianismo do monopólio católico romano. Contudo, ao separarem o que deveriam restaurar da fé autêntica e apostólica dos desvios e heresias teológicas vigentes, os líderes reformistas não se aprofundaram na área da escatologia. A herança agostiniana ainda era forte, e Calvino, por exemplo, desprezou a fé primitiva milenista. Palavra do reformista Calvino, olha só. Mas um pouco depois, seguiram-se os pré-milenistas, está falando da igreja primitiva, que limitaram o reino de Cristo, ele vai usar as palavras dele, limitaram o reino de Cristo a 1000 anos, limitaram a 1000 anos. Para mim é um reino bastante longo, mas para eles é pejorativo. Agora, a ficção deles, olha como Calvino falava sobre a esperança da igreja primitiva. A ficção deles é infantil demais para demandar uma refutação. Eu não vou nem refutar o que a igreja primitiva cria. É infantil demais. E o Apocalipse doa a eles, sem dúvida, buscaram um pretexto para o seu erro. Não os apoia, pois o número 1000, Apocalipse 24, não se aplica ao estado bendito eterno da igreja, mas apenas aos vários distúrbios que aguardavam a igreja, enquanto ainda trabalharam na terra. Pelo contrário, todas as escrituras proclamam que não haverá fim para a bem-aventurança dos eleitos, ou a punição dos iníquos. Ele chama a esperança da igreja primitiva de infantil e ficção. Não vou nem refutar, não gastou tempo estudando a teologia. Só degenerou, repudiou e acabou. Não considerou. Não considerou um milênio. Ele acha que limitar o reino de Cristo a 1000 anos é pouco. Porque, na verdade, figuradamente, o reino é eterno, né? Não tem fim. Então, ele rejeita a literalidade do milênio. Tem que falar no microfone, cadê? Eu vejo pessoas que zoam da fé cristã porque elas falam o seguinte: o céu, como é que eles falam? Algo sem graça. Por quê? Porque eles imaginam que a gente vai ficar lá no céu, nas nuvenzinhas, cantando com a harpinha, e eles zoam a gente, eles falam que o inferno é muito melhor, porque ao menos lá no inferno, ele pode encher a cara, tomar cerveja. Ou seja, eles imaginam um reino onde não tem, no caso, banquete, não tem essas coisas, né, que a gente crê, que traz vida, né, que traz graça à eternidade, né? Então, afeta também, né? O problema todo é esse, porque se você apresenta para uma pessoa, hoje em dia, né? Olha só, você tem duas opções, ou o céu ou o inferno. Qual é que a pessoa vai escolher? O céu. Por que não apresenta para a pessoa? Haverá um céu na terra. O reino desce para cá, Jesus desce para a terra. Não se apresenta essa possibilidade. Se apresenta somente duas. Ou você vai para um lugar cheio de fogo, ou vai para um lugar maravilhoso lá em cima. Se você apresentar a proposta da salvação somente assim, sem nenhum detalhe maior, lógico que a pessoa vai querer a bem-aventurança no céu do que a perdição eterna num lugar de fogo inferior. Então, reduz a salvação a isso, a uma proposta de céu e inferno. Quando, na verdade, a proposta é Jesus descer do céu e estabelecer o reino do céu na terra. Essa proposta não é apresentada. A pessoa não aprende que tem que reinar na terra.
Lógico que ela vai optar pela ideia de ir para o céu, porque só tem essas duas variantes. É um dualismo, ou céu ou inferno, ou céu ou inferno. Cadê reino? Cadê ressurreição corpórea? Não precisa. Porque plantaram essa ideia na cabeça dele. Avança aí para mim, por favor. Ele é só um exemplo de como as pessoas pensam. Herança da Igreja Católica. Avança mais um para mim, por favor. Não foi só Calvino não, viu, irmãos? Os reformados, quando saíram da igreja Católica, eram todos católicos. Todos os reformadores, eram católicos romanos. A primeira leva, né? Era o que prevalecia na época. Então, quando eles saíram da igreja católica, romperam com Roma, eles tinham que agora dar um novo rumo para o movimento protestante. O que nós vamos crer? O que nós vamos rejeitar do que nós criamos antes? Por exemplo, eles admitiram que não havia necessidade de fazer estátuas, ídolos. Então a reforma protestante rompeu com os ídolos, sendo que todos eles eram católicos romanos, praticantes, tinham ídolos em casa. Então esse aspecto eles romperam. Daqui para frente não temos imagem para veneração. Então eles tiveram que fazer reuniões, os líderes, concílios, para determinar o que nós vamos continuar crendo e o que nós vamos tirar da nossa prática de fé, que é católica romana. Nessas reuniões, eles também falaram sobre a esperança do reino. Isso aqui é um trecho da Confissão Helvética, de 1566, irmãos, olha, bem no começo da Reforma Protestante. Isso aqui, ó, é uma confissão conjunta. Sentaram, analisaram e falaram, isso aqui nós vamos crer a partir de agora assim. O que os nossos irmãos reformadores decidiram no século XVI? Condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo. Aí você entende porque a maioria das igrejas evangélicas não crê. Porque no começo, quando podiam estudar a teologia e voltar para a igreja primitiva, eles condenaram a ideia como sendo judaica. Reino na terra é sonho dos judeus. Tem nada a ver com cristão. Cristão é céu. Condenamos, além disso... Você ia perguntar? Condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo. Ele diz assim, rejeitamos, condenamos. E que os piedosos, tendo subjugado todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Nós condenamos essa ideia. Aí Daniel 7, 27 diz, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. Daniel 7, 27 diz, todos os povos debaixo de todo o céu vão ser dados ao povo do Santo do Altíssimo. Aí a igreja da Reforma diz, nós condenamos essa ideia de que os santos vão reinar sobre os reinos do mundo. Todos eles tinham acesso a tudo. A questão não é falta de informação, não é ignorância. É uma cegueira espiritual, irmãos. É uma cegueira espiritual. Entendam, os reformados saíram de dentro da Igreja Católica Romana, que ficou 12 séculos negando o reino literal. Eles vieram com a mente já formada pela Igreja Católica Romana. Pastor, inclusive, no primeiro concílio de Nicéia, todos eles foram constituídos, os membros, só de papas católicos. Tá? Não tinha nenhum judeu messiânico. Se eles colocassem ali um judeu messiânico, ele iria debater o que é esses pensamentos aí. Pois exatamente isso. Mas aí não teve voz. Entendeu? Não teve então, voz. Eles eliminaram. Então, não foi convocado nenhum judeu então, pastor, messiânico. então, porque pastor, o judeu messiânico é o que o pastor acabou de falar aí.
já tinha caído por terra. No ano que o pastor está falando, é 425, esse primeiro concílio de Nicéia, a ideia de um reino literal já estava caindo por terra. Já estava caindo por terra. Imagina isso no século XVI. Se no quarto século a ideia já estava caindo por terra, no século XVI tinha caído por terra há muito tempo. Caiu no ostracismo total. E não só no ostracismo, como virou matéria de heresia. Porque eles condenam. Quando condena é anamatizar. Votar a anátema, maldito. Condenar é dizer isso aqui é heresia. Dizer que a igreja vai reinar sobre a terra, sobre as nações, heresia. Promessa de Jesus. Ao que vencer, eu lhe darei autoridade para reinar sobre nações. Tornar a palavra de Cristo literal é uma heresia. Percebam que a luta é muito grande, irmão, para limpar o inconsciente coletivo de milhões de cristãos. Por que nós fazemos seminários do Reino de Deus? Cadê o microfone? Dá ela aí. Por que nós fazemos periodicamente seminários do Reino de Deus? Nunca vamos parar até a volta de Cristo. Porque descontaminar os erros é difícil pra caramba, irmãos. Pastor, o senhor tem noção dos anabatistas? Eles eram do período antes da reforma ou depois? Isso é controverso. O que eu sei da história dos anabatistas é o seguinte: os batistas dizem que são desde a época primitiva, mas não é verdade não, viu, irmãos? Os batistas, a denominação batista diz que é a mais antiga de todas, antes da reforma protestante. Não é bem isso, não. O que eu sei da história, já li bons livros de história da igreja, é que antes da reforma haviam grupos separados de Roma. Esses grupos eram chamados anabatistas, que não se batizavam pelo batismo de Roma. Tinha os valdenses, tinha outros grupos, certo? Que eram considerados por Roma hereges. Porque eles pregavam mesmo que a igreja primitiva? Eles tentavam voltar à igreja primitiva. Tinha os morávios, por exemplo. Então, já existiam grupos, antes da reforma protestante, na Europa, que tinham se separado do catolicismo romano e não mais se colocavam debaixo do jugo de Roma. Esses eram chamados de anabatista, de negação, não batizado no batismo católico, né? Rejeitando o batismo católico. Então, são vários grupos diferentes, em vários locais diferentes da Europa, de resistência ao sistema. Isso existia. A igreja batista diz que é herdeira direta desses grupos, que são bem mais antigos do que a reforma protestante. Como se a igreja batista fosse uma continuação da história lá atrás, tivesse um ramo paralelo ao catolicismo romano. Isso não é verdade, não. Literalmente, tinha grupo de resistência durante todo o tempo primitivo, medieval. Mas não era uma unidade. Não era uma unidade. Um grupo de resistência pensava de uma forma aqui, outro grupo de resistência pensava de outra forma acolá. Não era uma unidade. Então, os batistas dizem que sempre existiram. Não é bem assim, não. Mas isso dá um outro pano para a manga, né? Aí vamos entrar na parte histórica do cristianismo. Teria que pesquisar isso. Porque as outras denominações são todas da reforma para cá. Não é? A luterana, a anglicana, quando se separou de Roma lá também, tudo da reforma para cá. A metodista, o presbiteriano, que vem também da reforma protestante. A Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos só. As outras têm pouco mais de 500 anos só. Desses 2000 anos, as igrejas que são chamadas evangélicas são muito novas. E todos os seminários, a maioria dos seminários teológicos, não só batistas, são a favor de Agostinho. Preserva o que Agostinho disse. O quê? Aceitar não, é tolera, né? Tolerar é uma coisa, aceitar seria oficialmente aceitar. Existem controvérsias que vocês não sabem. Por exemplo, a Igreja Batista oficialmente, ela rejeita o batismo... Jesus, deixa eu ver se é isso mesmo.
existe uma questão sobre o batismo trinitário que a Igreja Batista rejeita. Uma querela que tem nessa questão aí. Mas eu não vou lembrar de todos os detalhes, não vou nem mencionar, mas até hoje a Igreja Batista se posiciona contra algumas doutrinas. Ok? Agora, o que ela faz é tolerar quem pensa diferente dentro da própria Igreja Batista. Nós fomos batistas, eu e Lenice, e a gente não cria como eles, e estava dentro da Igreja Batista ali atuando. Essa igreja tolera, para não perder o membro. Mas não quer dizer que todo mundo que está dentro da igreja pensa igual, não. Igualzinho, certo? 100% igual, não. Tem batista que é tradicional e tem batista que é pentecostal. E por aí vai. Vamos para cá. A gente já está desviando o assunto aqui para batista, viu? Já gastei uns 10 minutos falando de batista. Vamos para cá. Vocês perceberam que a Igreja da Reforma já condenou a visão de reino literal? Avança aí para mim. Aí no final do século XVII, surge uma vertente nova de interpretação, o pós-milenismo, que basicamente sugere que a igreja converterá toda a humanidade. Olha que ideia bacana. O milênio é o período da igreja. E só então o Senhor Jesus virá para estabelecer a eternidade. Nessa versão do pós-milenismo, depende da igreja ganhar todo mundo para Jesus poder voltar. Vai acontecer quando isso? E aí o texto diz assim, por volta do século XIX, o século XIX foi um período de muita, digamos assim, muito fértil, fertilíssimo, para surgir heresia, foi o século XIX. Surgiram os grupos sectários com forte ênfase escatológica. A Torre de Vigia Testemunhas de Jeová, fundada por Charles Taze Russell, 1874. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, estabelecida em 1863, tendo entre os fundadores Ellen White, tida como profetisa inspirada. Abaixo o resumo dos sistemas teológicos dela, escatológico. Como pensam os testemunhos de Jeová? Jesus já está governando invisível desde 1914. Você sabia? Lembra até o rádio relógio. Lembra da rádio relógio mais antigo? Você sabia? Não tinha esse quadro no rádio relógio? Quem ouvia a rádio, né? Você sabia que Jesus já está reinando invisível desde 1914? Essa data foram eles que estabeleceram. Era a época deles, ainda estavam vivos, Charles Russell estava vivo ainda. Virá para reinar na terra restaurada depois da remoção de todos os ímpios. Somente os 144 mil reinarão com Jesus na Nova Jerusalém, que pairará. Jesus não pisa na terra. Os que serviram a Jeová e são seu povo fiel, viverão sem doenças no mundo paradisíaco, com os animais e a flora renovada para sempre. É o que você vê nas revistas mais antigas. Testemunho de Jeová. 144 mil, acabou a senha no século XIX. Só o grupo dos testemunhos de Jeová que estavam vivos na época pegaram a senha. O grupo de Charles Russell pegou a senha. Aí eu não sei desse detalhe assim tão específico, não. Pois é. Então, presta atenção. Os russelitas, os testemunhos de Jeová, traçaram datas para a volta de Jesus. Várias vezes. Traçaram 1975, que Jesus voltaria em 1975, profetizaram. Jesus voltou? Não. E eles vão mudando as datas. Desde 1914 para cá, eles vêm profetizando datas para a volta de Jesus. Dá com os burros na água. Então, em 1914, fechou o número dos 144 mil que ainda estavam vivos. De lá para cá, já bastante 90 anos, a maioria dessa primeira galera já morreu. Então, os testemunhos de Jeová, eles não fazem parte dos 144 mil, os que estão vivos hoje. Eles são o povo de Jeová. Eles são a criação. Eles não tomam santa ceia.
Porque não fazem parte do corpo governante com Cristo. Por que eles trabalham vendendo revistinha insistentemente? Porque a salvação deles é por obras. Quanto mais eles trabalharem para Jeová, mais garantem lugar no futuro reino. Os salvos pela fé foi só até os 144 mil. Acabou a senha, agora é só trabalhando para entrar no reino. Se você dependesse de trabalhar para entrar no reino, você não ia trabalhar? Se não fosse por fé. Nós somos a Babilônia. Nós somos a Babilônia. Na visão Testemunho de Jeová, a igreja evangélica católica é Babilônia. Nós somos a besta. Eles são os salvos, nós somos a besta. Avança aí para mim. Não é diferente da igreja adventista, que também acha que são os únicos salvos. Ah, a revistinha da Sentinela aí. Ó. Então, na teologia deles, Jesus não desce para a terra. Ele fica reinando sobre a Nova Jerusalém, que fica pairando no ar. No milênio das Testemunhas de Jeová. Avança aí para mim. Agora temos os adventistas do sétimo dia. Ellen White, está lá a imagem dela ali. A adventista do sétimo dia diz o seguinte: haverá um período de grande tribulação, e somente os fiéis que guardaram o sábado serão arrebatados por Jesus na sua segunda vinda, retornando para o céu, onde reinam por 1000 anos. Quem é que reina e é arrebatado na volta de Jesus? Só quem guarda o sábado. Nós que estamos aqui reunidos no domingo, estamos fora. Somos rejeitados. Só quem guarda o sábado literal. Todos os infiéis serão destruídos. E o próprio planeta Terra fica em ruínas por 1000 anos. O milênio dos adventistas é a terra devastada por 1000 anos. Nenhuma das profecias bíblicas que a gente fala aqui, né, haverá leão, nada disso existe. É um milênio de terra destruída e não de terra com Jesus nela habitando e reinando. Eu acho que é pior do que os testemunhos de Jeová. Porque destrói a herança da terra. Destrói o reino de Cristo. Enquanto isso, a igreja está 1000 anos no céu com Cristo. A igreja dos adventistas, né? E aí, quando terminar os 1000 anos de terra destruída, aí eles descem para reinar na terra. Eles vão reinar na terra, mas só depois de 1000 anos de igreja de terra devastada. Esse é o milênio deles aqui, tudo em treva, tudo destruído aqui, ó. Se você não guarda o sábado, você não tem o selo de Deus. O selo de Deus é guardar o sábado. Avança aí para mim. Agora as denominações mais modernas, né, como a Batista. O que a Batista prega e crê? Essa aí foi tirado da confissão de fé da Convenção Batista Brasileira. Jesus Cristo voltará visível à terra. Os mortos em Cristo são ressuscitados. E os sem Cristo também são ressuscitados. O que está acontecendo aqui? Juízo final na volta de Jesus. Não tem milênio. Jesus voltou, Jesus final, levanta todo mundo. Aí o texto de Apocalipse diz: o restante dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos, esquece. Todos passam pelo tribunal de Cristo. É o juízo final. Com os salvos seguros e os ímpios ressuscitados para a condenação e lançamento no inferno. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor, e ponto final. Não tem reino, não tem milênio na terra, não tem nada. Batistas são amilenistas, como a igreja católica é amilenista. Avança aí para mim. E as Assembleias de Deus? Elas são milenistas, pelo menos teoricamente, não na pregação diária. Esse é o grande problema da Assembleia de Deus. Deveriam defender o milênio na terra de unhas e dentes. Porque a confissão de fé da Assembleia de Deus, oficial, olha, essa aqui é a capa
do livro da Declaração Oficial de Fé da Convenção das Assembleias de Deus. O que é que eles postulam? Declaração de Fé da Assembleia de Deus oficial. O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Correto? Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Então, a Assembleia é milenarista literal. E isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. Olha aqui a Assembleia de Deus, irmãos. Reino literal, com justiça e paz, com os animais, com tudo. A sede desse governo será Jerusalém. Jerusalém da terra. Não é a nova Jerusalém. Porque de Sião sairá a lei. De Jerusalém é a palavra do Senhor. Isaías 2:3. Interpretam a profecia literal. Confissão de fé oficial das Assembleias, irmão. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi. E de Jerusalém, da terra, reinará sobre toda a humanidade. Ainda tem humanidade para ele reinar. O milênio não é ainda o fim, e nem a consumação de todas as coisas. Então tem o milênio e depois a eternidade. Basicamente o que a gente crê, não é? Como está escrito nas Escrituras. Agora me diga um assembleano que você conhece que prega isso. Que vai reinar na terra por 1000 anos com Jesus, com os animais e tudo. Um assembleano que você conheça. Ensina na escola dominical, mas nos cultos, nas pregações, nas canções, como diz a Cassiane, eu queria ir para lá para nunca mais voltar. Não é assim que ela canta? Eu queria ir para lá para nunca mais voltar. Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por que é tão difícil crer nisso, meu Deus do céu? Tão claro ali. Vamos ficar de pé, acabamos a aula de hoje, queridos, e acabamos o trimestre. Também oro, pastor. Eu vou pegar gancho no que você está falando. Tem um monte de homens de Deus liderando as igrejas, sinceros. Amém? Não estamos aqui execrando pessoas. Estamos aqui analisando doutrina. Não foi doutrina que nós analisamos? Únicas pessoas citadas por nome aqui foram Origen e Agostinho. Aí Charles Russell também e Ellen White. Fora essas 4 pessoas citadas, nós analisamos doutrina. Não tem nada pessoal aqui, é doutrina. Ok? E a gente tem que orar pelas igrejas, tem que orar pela igreja de Cristo, para que creia na palavra de Deus. Agora você sabe por que a igreja não crê da maneira que deveria, conforme a igreja primitiva. Muito engano, muita coxa de retalho teológico. 21 séculos de cristianismo sobre a terra. Muitos séculos de hegemonia da Igreja Católica Romana. 16 séculos de hegemonia 16 não, pelo menos 1.200 anos, 12 séculos de hegemonia da Igreja Católica Romana. Formatou o inconsciente coletivo da cristandade. É muito sério, queridos. É muito sério. A vocês é dado instrumentos. Não só o entendimento, como as próprias documentações. Vocês têm nas mãos para provar se é verdade ou não é verdade. Ok?
Então, analisem, estudem, procurem mais, pesquisem mais. Vocês vão ficar cada vez mais destros em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus graça, agradecer. Finalizamos mais um trimestre. Eu acredito que você foi enriquecido nesse último trimestre sobre o milênio, muito enriquecido na sua fé. Você fique firme, né, naquilo que você crê, pois muitos homens de Deus pagaram o preço com a própria vida, crendo que o reino vai ser literal com Cristo sobre a terra. Amém? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã, nos leve em paz para os nossos lares. Logo mais à noite teremos a Santa Ceia do Senhor, onde vamos fazer aquilo que Jesus mandou. Ele ordenou que fizesse essa celebração em nome dele. Então faremos isso se Deus nos permitir. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de entendimento das tuas palavras, em contraste com o entendimento teológico dos homens contaminados pelo engano do anticristo, do espírito do erro. Senhor, é um tempo tão diferente, tão difuso, tão confuso, que é difícil falar uma verdade sem ter parâmetros para comparar, Senhor. É tão difícil ser uma voz que clama no deserto. É muito difícil. Te pedimos então graça, Senhor, para que a nossa voz que clama no deserto seja ouvida nos telhados, nos eirados, em todos os lugares. Que nós possamos ser instrumentos fiéis nas tuas mãos, para nesta geração proclamar que o teu reino vem, que Jesus vem, que o Senhor vem estabelecer o reino em Sião, em Jerusalém. E esse reino vai ser uma bênção sobre a face da terra. E muitos dos povos ainda vão ser abençoados nesse reino. O Senhor nos permite ser boca profética nesse tempo. Habilita cada servo teu, cada serva tua, para fazer esse papel e pagar o preço que tiver que pagar, até de perseguição. Glorifica o teu nome, nos fortalece. Que possamos retornar logo mais à noite para cultuar o nosso Deus e Pai e reverenciar o nosso Salvador que morreu na cruz por nós. Ao nosso Deus e Pai que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Vamos na paz de Cristo. Até logo.